Iniciando então a correção desses exercícios que a gente viu na semana passada e que pediam para que você, né, identificasse apenas o que é o adjunto adnominal e o que é o adjunto adverbial da oração. Vamos lembrar que adjunto adnominal está sempre ligado a um nome, então eu tenho que separar as estruturas essenciais, sujeito e predicado, olhar para os núcleos dessas partes, né? O núcleo de um sujeito sempre vai ser um substantivo, então, perto desse substantivo, as palavras que trouxerem qualidade, né, qualificação, caracterização, especificação vão ser adjuntos adnominais, e os que trouxerem circunstâncias, adjuntos adverbiais. Então, vamos lá. Na primeira oração, nós tínhamos os professores da escola trabalham em casa. Se a gente olhar aqui e separar os termos essenciais, trabalhar é o verbo, a declaração é que trabalham em casa. Quem é que trabalham em casa? Os professores da escola. Beleza, né? E aqui a gente tem o predicado da nossa oração. Tá, eu não vou grifar porque eu quero que a gente grife só o que é o adjunto adnominal, né? Mas tá, coloquei aqui, vou pôr uma linha aqui, já sei, vou colocar uma linha bem rente. Então, os professores da escola é o meu sujeito e aqui é o meu predicado. Beleza, vamos mudar aqui de cor. Então, tá. Então, aqui dentro dos elementos do sujeito, nós temos o núcleo, que é a palavra professores. E aí eu vejo que para determinar que professores é substantivo, é masculino e tá no plural, eu tenho o artigo os. Tá? O que eu estou colocando aqui em verde são os adjuntos adnominais. E que existe uma especificação para esses professores. Professor é substantivo, é concreto, né? Se fosse abstrato, não ia ser adjunto adnominal, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Na verdade, a gente falou isso nos termos integrantes, né? Quando nós estudamos complemento nominal. O complemento nominal, ele se refere a um substantivo que é abstrato, e enquanto o adjunto adnominal a um substantivo que é concreto. Então, aqui, esse trecho da escola é o especificador do sujeito, do núcleo, que é um substantivo, e por isso eu chamo essas partes aqui de adjuntos adnominais, beleza? Tá? Mas calma que não tem só isso, né? Lá dentro dos termos do predicado, trabalham, né? O verbo trabalhar é um verbo intransitivo. E com verbos intransitivos, eu só posso ter perto deles, né? No caso, palavras que deem circunstâncias, porque não precisa de objeto para completar o sentido. Então, você vai ter perto de verbos intransitivos termos como que indicam o lugar, o modo, a intensidade, a causa, a companhia, a frequência. Então, olha, trabalham onde? Veja que não é algo, não é alguém, né? Que seria objeto. Então, onde? Em casa. Esse termo aqui expressa o lugar. Palavras que demonstram, né, o lugar são considerados advérbios. Então, a gente chama na sintaxe de adjuntos adverbiais, tá bom? Então, letra B. Durante a manhã, todos os livros foram catalogados. Vamos achar o verbo ser, tá aqui, né, no pretérito. Então, foram catalogados. Quem foram catalogados? Todos os livros. Isso aqui é o meu sujeito, tá? Então, qual que é o núcleo desse sujeito? É a palavra livros, né? Livros é o núcleo desse sujeito. Sabendo que livros é o núcleo do meu sujeito, eu posso olhar para ele, perceber que perto dele, para determiná-lo, existe um pronome e um artigo. Então, esses pronomes, os artigos, os numerais, quando eles determinam, classificam, caracterizam o substantivo, são chamados de adjuntos adnominais. Beleza. Foram catalogados, aqui eu tenho o verbo, né? Verbo ser, catalogados, predicativo do sujeito, mas lá no início dessa frase eu tenho uma circunstância, que é uma circunstância de tempo, durante a manhã, né? Foi deslocada para o início. E veja que a circunstância que geralmente deveria vir aqui após a ocorrência verbal, veio no início da oração. E por isso a gente separa por vírgulas.
tá? Aqui, então, nós temos a circunstância, adjunto, adverbial. A menina feliz chegou às 13 horas no novo trabalho. Vou usar só a caneta verde, pessoal, porque ficar trocando demora mais. A menina feliz chegou às 13 horas no novo trabalho. Qual que é o verbo? Chegar. Quem é que chegou às 13 horas no novo trabalho? A menina feliz. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. O núcleo é menina. E esse núcleo está sendo determinado e caracterizado pelo quê? Por um adjetivo e por um artigo, que nós chamamos de adjuntos adnominais. Beleza, o verbo chegar, assim como trabalhar, é verbo intransitivo. Quem chega, chega em algum lugar, em algum horário, com alguma companhia, de algum modo, de algum meio, com uma frequência, etc, tá? Então, veja só, chegou quando? Às 13. Onde? No novo trabalho. Eu tenho duas locuções, duas vezes aqui, dois adjuntos adverbiais diferentes. Um que expressa o tempo e outro que expressa o lugar. Então, aqui nós temos os adjuntos adverbiais. Alguns trabalhadores participaram da greve hoje. O verbo é participar. Quem participaram da greve hoje? Alguns trabalhadores. Trabalhadores é o meu núcleo. E para trazer para ele aqui uma indefinição, eu tenho o pronome indefinido alguns. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Beleza, lá nos termos do predicado tem o verbo participar. Quem participa, participa de alguma coisa, então ele precisa de objeto. Da greve é o objeto que completa o sentido do verbo participar. Mas existe aqui uma circunstância, olha, uma circunstância de tempo. E essa circunstância de tempo é expressa pelo advérbio hoje. Advérbio em sintaxe é chamado de adjunto adverbial. O copo de plástico quebrou-se em cima da mesa. Vamos lá de novo, verbo. O que quebrou-se em cima da mesa? O copo de plástico. Então, dentre os termos desse sujeito, existe um núcleo, que é a palavra copo. O e de plástico é a caracterização, determinação desse copo. Portanto, eu chamo isso de adjunto adnominal. Aí, eu tenho o lá no predicado, vamos procurar. Quebrou-se, né? Quando você quebra alguma coisa. Quebrou-se em cima da mesa. Beleza, aqui a gente tem uma voz reflexiva, o núcleo desse predicado é o verbo, e eu tenho agora um lugar onde essa ação aconteceu. Então, eu tenho uma circunstância de lugar e essa expressão aqui, que determina o lugar, nós chamamos de adjunto adverbial. As mulheres do shopping, letra F, trabalham durante a noite. De novo, o verbo trabalhar. Quem trabalham durante a noite? As mulheres do shopping. Então, tá. Então, mulher, né? Mulheres é o núcleo desse sujeito. E aí, as palavras as e do shopping são as palavras que fazem o papel de adjunto adnominal. Ok, trabalham onde, trabalham quando, com quem, de que maneira, de que modo. Então, ó, só tem um tempo aqui, durante a noite. Esse trecho aqui nós consideramos adjunto adverbial. Caiu na escada a bolsa de couro. O verbo é cair. Quem praticou a ação de cair? A bolsa de couro. Veja que o sujeito foi deslocado para o final da frase. A bolsa de couro é o sujeito, bolsa é o núcleo, né, o substantivo, e a e de couro são palavras para caracterizar, então elas é que nós chamamos de adjuntos adnominais. Caiu. Caiu onde? O verbo cair também é intransitivo. Onde que aconteceu a ação de cair? Na escada. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Beleza, o carro do vizinho trafega nas calçadas. Vamos lá. Trafegar. Quem faz essa ação? O carro do vizinho. Então, tá.
E aí, aqui dentro eu tenho o núcleo, que é carro, e o e do vizinho é o meu adjunto adnominal. Trafega onde? Quando? Nas calçadas. É lugar. Adjunto adverbial. Eu poderia escrever de lugar, professora? Poderia. De lugar. Poderia colocar os outros e classificar assim? Poderia, não tem problema nenhum. Bom, terminamos, né? É isso. Então, corrige lá os exercícios. Esses exercícios foram dados dia 13. Então, se você não fez, aproveita aí para postar lá no dia 13/8, tá? Um abraço, um beijo, até a próxima aula.